O MTB Pass Gregário é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. Eike Leôncio é o atual campeão brasileiro na categoria Júnior e ganhou notoriedade internacional ao vencer a Copa do Mundo de Petrópolis na Junior Series. Em maio de 2022, esse jovem de Mogi das Cruzes deu um passo importante na carreira. Embarcou para a Suíça a fim de fazer um estágio de 4 meses no Centro Mundial de Ciclismo da UCI. O World Cycling Center da UCI, ou WCC, tem um programa que recebe atletas de países menos fortalecidos no mountain bike com o objetivo de nivelar o esporte no mundo todo e dar forças a jovens talentos como o Eike. Nessa conversa, aproveitei que ele acabou de retornar ao Brasil para vasculhar sua bagagem de aprendizados. Falamos sobre novas impressões de treinamento, comportamento nas pistas e a forma como enfrentar as competições. Outra coisa que vocês perceberão é sua habilidade para comunicação e clareza intelectual, duas qualidades muito bem-vindas para fortalecer a cultura do mountain bike no Brasil. Com vocês, Eike Leôncio. Eike, bem-vindo ao MTB Pass e bem-vindo de volta ao Brasil também. Como que foi essa experiência na Suíça? Fala, Vivi, tudo bem? Primeiramente, agradecer. Sou super fã do programa, ouço todos os podcasts e agora está sendo um prazer aí participar e compartilhar um pouquinho dessa minha experiência. Cheguei aqui no Brasil, um pouco diferente de como a cidade da Europa, as cidades da Europa, principalmente onde eu estava, na Suíça, é uma região muito montanhosa, onde fica o Centro Mundial de Ciclismo, em Egan. Então é super montanhoso, a gente olha, vê montanhas. Aqui o Brasil é um pouquinho diferente, ainda tô me adaptando com algumas coisas de rotina, fuso horário, voltando como era antes. Lembrando que você mora em Mogi das Cruzes, ou seja, tem um pouquinho de montanha por aí, tem a Serra do Mar, né? Tem para ir para São Paulo para pegar a Carvalho Pinto, por exemplo, sim, você tem que subir a serra. Para ir para a praia, você tem que descer a serra. Então você tem as montanhas aí, teoricamente é considerado um lugar que tem um pouco de montanha, só que não é nada como os Alpes suíços, né? Nada comparado. Lá a gente, para qualquer lugar que a gente conseguia subir uma montanha de 2.000 metros, passar ali umas 2 horas subindo montanhas e descer nas trilhas de lá. Trilhas diferentes do Brasil. Tem trilhas do Brasil que é difícil a gente encontrar o tipo de condição de Mata Atlântica lá na Europa. E também aqui no Brasil a gente consegue, eu acho que, ter quase todos os tipos de trilhas assim, de terreno. Já diferente da Europa, que é relativamente parecido o tipo de floresta da Europa. Mas com certeza é difícil da gente conseguir reproduzir o nível. E as trilhas que você pedalou lá, eram mais trilhas naturais ou tinha mais coisas construídas pelo homem? As trilhas de lá são muito naturais, a maioria as trilhas que a gente anda são trilhas de caminhada, e trilhas também que você pode descer de bike. Já indo para os bike parks, né, a gente tem as trilhas um pouco mais trabalhadas no bike park de Leger, Lesenheim, trilhas mais trabalhadas aí para algumas rampas, relevés, para o pessoal se divertir um pouquinho mais. Os obstáculos mais modernos, que a gente chama. Sim. Mas eu entendo que mesmo essas trilhas de caminhada que pode pedalar, existe um tipo de manutenção, né? Então, se você deixar a trilha sem nenhum cuidado, ela vai se destruindo aos poucos. Então, isso é uma coisa que é bom a gente falar, porque às vezes eu sinto ainda que no Brasil existe pouco incentivo para as pessoas se unirem e ir para a trilha, colocar a mão na massa. E, aliás, é algo que você e seu pai fazem aí em Mogi das Cruzes. Eu sou testemunha disso, que vocês constroem e preparam o terreno para você poder se preparar, né? Sim, na Europa existe uma cultura muito grande, muito por conta
da cultura do downhill, do enduro. Eles têm muito essa cultura presente de construir para evoluir o repertório. Então, lá na Europa, assim, é muito frequente a gente ver o pessoal construindo pista, querendo abrir novas trilhas. Já aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando devagar, dá para sentir que nos últimos anos está aumentando o número de trail builders, e é uma coisa ainda um pouco diferente, né? Na Europa é uma coisa mais natural. Você pedala e você devolve para as trilhas com manutenções ou aprimorando. Isso é um ciclo que já existe aqui e a gente está começando a pegar. Acredito que a nossa história do mountain bike ainda é pequena, então entendo essa parte do processo. Inclusive hoje o Brasil está fazendo 200 anos de independência, já os países da Europa 1000 anos, 700 anos, né? Então a gente ainda, como um todo, ainda tá engatinhando. Então eu acredito que daqui a alguns anos teremos grandes trilhas, talvez questão de tempo aí pra gente... Muito bom ponto, muito bom ponto. Aí, Eike, quantos anos você tem? 18. Com 18 anos e tanta uma consciência tão expandida. Achei sensacional isso que você falou e eu penso igual você. Mas vamos lá, eu queria saber que como surgiu essa oportunidade para você ir para o World Cycling Center da UCI em Aigle, na Suíça. Então, isso é muito importante falar, que às vezes o pessoal pensa que eu só fui para a Europa, mas fui para a Europa através desse projeto, um projeto incrível, que busca trazer atletas um pouco deslocados do centro, ali onde acontecem as principais competições, Copa do Mundo, Campeonato Mundial, para se inserir nesse ambiente europeu de competições, de trilhas, treinamento, não somente de competições, mas no geral, e desenvolver. Grande embaixador da World Cycling Center, voltou preparadíssimo para apresentar o projeto. E tava você e a Gabi Ferola, de brasileiros, nesse período, né? E o Gustavo Xavier, que tava meio que entrando e saindo, foi alguma coisa assim, certo? Sim. E qual foi o período que você passou lá? Foram 4 meses, de maio até agora, 2 dias que eu cheguei. E o tamanho da bagagem? Tem a bagagem física e a bagagem que você conquistou nesse período, né? Você consegue mensurar isso? Um pouco difícil. Levei bastante presente para a galera do Brasil, levei bastante coisa, lembrança, levei coisas para mim. E a bagagem mental, repertório, eu acredito que eu ainda estou processando isso, estou pegando as minhas anotações. Inclusive, eu acho esse programa para mim, assim, quando eu recebi o convite, foi para mim assim um desafio de eu pegar as coisas que eu aprendi e, de certa forma, organizar, compilar para poder compartilhar, transmitir de uma forma melhor para os que estão ouvindo. Pô, que bacana. Eu acho que isso mostra seu comprometimento em querer devolver também. Isso é muito legal. Então, o que você trouxe aí? O que você anotou de grande bagagem no sentido de aprendizado cultural em relação à forma como você vivenciou o esporte lá? Muitos dos aprendizados que eu tive já eram coisas que treinadores, coaches já me falavam antes, mas eu achava que entendia, mas ainda nunca tinha vivenciado. Então, eu acho que isso foi uma grande oportunidade para vivenciar realmente as experiências de uma forma mais intensa. E talvez um grande aprendizado que eu tive foi logo na primeira competição, que antes eu achava que, assim, de certa forma, eu respeitava os atletas, os concorrentes, mas no fundo mesmo ainda não respeitava. E quando comecei a respeitar a história, o processo, o quanto os caras são fortes, preparados, eu comecei a respeitar mais o meu processo e entender que talvez certas competições naquele dia eu ainda não conseguiria ganhar, né? Todo mundo quer chegar no topo, mas muitos dos atletas europeus entendem que não é hoje o dia dele subir no topo. Hoje é o dia de subir mais um degrau. E talvez, acho que um dos maiores aprendizados foi respeitar um pouco mais o meu processo. Cara, que bacana. E isso, quando você fala de respeitar a história do outro atleta, o que ele vivenciou para chegar ali,
e de repente conquistar um lugar na sua frente na corrida, isso impactou também a sua postura na corrida? Eu senti muito no começo, na primeira competição, quando eu larguei e coloquei ali, estava mais na frente com os atletas ali, e eu comecei assim a sentir um pouco o ritmo, a minha parte técnica na pista de Albstadt, que foi minha primeira corrida, 4 dias depois que eu cheguei, a minha técnica ali naquele barro a gente correu 9 da manhã, tava difícil as condições, e aí eu comecei a ir para trás, 21º, e aí quando eu via atrás, eu de certa forma falava, eu não consigo performar com o pessoal de trás, eu acho que eu tô andando mal, sabe, eu não tô bem, eu não quero dar ataques, eu comecei a andar de certa forma mais defensiva, e, eu não quero andar com essa galera que é de trás, e depois eu comecei a respeitar, esse pessoal aqui, o número 60, o número 90, o 160, são grandes atletas, e eles merecem o meu respeito, merecem o meu melhor, sabe, de eu estar competindo com eles, e não só os que estão lá na frente. Então eu vou atacar, vou tentar entrar na frente, vou competir, vou dar o que eles merecem, uma grande briga ali, independente da posição. É legal você trazer esse ponto, porque no programa que foi pro ar, o último programa do MTB PES, a gente entrevistou a Lia Davison, que é uma americana que tem 2 Olimpíadas no currículo, tem 2 medalhas em campeonato mundial, 2 pratas, na verdade, ou seja, realmente uma mulher que conquistou bastante coisa no esporte. E ela foi a mentora de um projeto dentro dos Estados Unidos para conquistar 3 vagas para as Olimpíadas de Tóquio. E para conseguir fazer essa conquista dessas 3 vagas, porque em Tóquio era só os 2 primeiros países do ranking olímpico que poderiam ter acesso a 3 vagas, ela criou uma situação em que várias atletas, elas eram 6 ou 7 no total, começaram a trabalhar juntas para buscar esses pontos do ranking olímpico. Então, ela pegou as principais adversárias dela dentro do país e elas começaram a viajar juntas e competir juntas e compartilhar informação, andar, fazer reconhecimento de pista, fazer realmente trabalhar em equipe para que os Estados Unidos tivessem mais chances de conquistar 3 vagas para Tóquio e que então teria mais delas presentes nas Olimpíadas, e talvez uma dessas vagas poderia ser da Lea. No final, a Lea, eles conseguiram 3 vagas, mas não foi a Lea que foi. Ela teve aí uma situação que ela se lesionou e infelizmente não conseguiu ir. Só que essa história toda é muito impressionante, me tocou muito. Elas falam de uma colaboração competitiva. Então, no meio do ambiente competitivo, elas conseguem encontrar uma forma de colaborar. E ela fala que isso gera um nível de abundância inexplicável e que ela se sente parte do sucesso das companheiras de equipe dela. E que isso realmente não tem fim, é uma coisa que vai impactando outras pessoas e vai crescendo. Mas eu perguntei para ela, falei, Lia, como que você conseguiu trazer as principais adversárias para colaborar junto? E ela traz a questão do respeito e da confiança, que existe naturalmente dentro do cenário competitivo dos Estados Unidos. E aí vem a questão da cultura, da formação da cultura, de competição, que já na base dela tem essa questão de quando você está na pista pilotando com seus adversários, você não faz movimentos muito bruscos que podem causar dar algum dano ao outro. E se você fizer e for sem querer e for uma coisa que você reconheceu que não foi bom, você vai, criar consciência daquilo, se desculpar e cuidar para que isso não se repita. E a gente pode aprender muito com isso, né? Acho que no Brasil a gente tem muito a aprender no sentido de colaborar, de trabalhar junto para que mais atletas do Brasil possam vivenciar uma mountain bike no outro nível, em vez de virar uma corrida por eliminação, né? E sobrar só um que vai bem, né? Só fechando esse parênteses, achei muito legal você trazer essa questão do respeito, porque traz aí uma linha de conteúdo que a gente já vem trabalhando aqui no MTB PES e que é muito legal de ver você voltar para casa com isso na bagagem. Agradeço, Vivi, por tá comentando essa parte, e também queria
acrescentar um pouco nessa questão das competições. Lá na Europa, principalmente na Suíça, as competições que eu participei era um ambiente assim muito legal, de desenvolvimento e todo mundo querendo se ajudar, e se juntando para fazer uma boa competição, um ambiente de aprendizado. Desde os pequenininhos, eu tirava muitas fotos, fazia muitos vídeos que eu achava muito legal, o ambiente. Os pequenininhos brincando, fazendo bunny hops, e depois da corrida, muitos atletas ajudam na organização. Então, os pequenos, eles vão tirar os números, as placas do pessoal que chega, os outros maiores vão fazer outras atividades, e também, muitas dessas corridas patrocinam os atletas. Então, é um ambiente, assim, super legal dos atletas, e eles sentem, de certa forma, mais confortáveis e em um ambiente de desenvolvimento. Acho que a competição ainda no Brasil, ou para alguns atletas, ainda é alguma coisa um pouco mais... uma coisa mais... Existe expectativa, uma coisa um pouco mais pesada, eu sinto ainda. E já lá, os atletas, cada um tá na sua busca, né, tentando buscar o seu espaço, tentando competir, evoluir. Ainda existem algumas diferenças ali nas competições. É interessante ver que o ambiente de alta performance positivo que existe na Europa, ele cria grandes campeões, mas ao mesmo tempo ele tira um pouco da pressão. Então é interessante você ver que um ambiente mais humanizado, ele na verdade é o caminho para você viver uma vida mais longínqua na alta performance. Sim, com certeza. A gente observa isso hoje com o Nino Schurter, o maior campeão, e com a idade dele, hoje ele consegue se divertir e continuar aprendendo, melhorando o seu estilo de competição cada vez mais. Sim, ele foi impressionante. 10 títulos mundiais, 9 de Copa do Mundo, e agora ele fala, agora eu tô correndo sem pressão, agora que eu não vou parar mesmo. E tá em busca de mais um recorde, que é o de superar o Julien Absalon em números de vitórias em Copas do Mundo. Então, quem sabe ano que vem a gente vai ver. Só que pessoas como você que estão subindo, aparecendo ali na elite, você ainda tem mais alguns anos antes de chegar na elite, mas os jovens estão dando trabalho e chegando lá, batendo ali na porta do Nino Schurter e falando, peraí que eu não vou facilitar isso pra você não. Mas o Nino continua conseguindo superar isso tudo. Mas vamos lá, falando um pouco da estrutura do WCC, que é o World Cycling Center, ou então em francês, que é Centre de Cyclisme du Monde. Como que é a estrutura lá onde você morou? Lá funciona assim, a gente tem o velódromo, onde a gente deixa as nossas bikes, saímos para o treino e fazemos o almoço ali. Então, é o lugar onde tem a oficina, é onde funciona tudo. Já tem um lugar a 2 quilômetros que funciona o alojamento, onde fazemos o café da manhã, a janta. A gente fica a maior parte do tempo no alojamento. O centro é um lugar mais para treinamento, musculação. E você ia todo dia para o centro? Todo dia. E tinha day off? A gente tinha day off, assim, a preparação, de certa forma, é parecida com a do Brasil. Lá a gente não treina tão diferente, só o terreno, o ambiente que é um pouco diferente, mas como no Brasil, day off, uma observação legal que a gente já fazia parte do ambiente, se locomovendo de bike. Todos os dias a gente andava 2 quilômetros de bike, ia e voltava, assim como todo mundo, assim, que trabalha lá, usa muito a bike como meio de transporte. Esse day off, então, você ficava só no alojamento ou você ia para o centro também e fazia outras atividades lá? A gente, às vezes, no day off, nos primeiros dias, a gente fala, nossa, a gente tem o day off, o que a gente vai fazer? A gente ia pro lago, ia no pump track, tentava fazer alguma trilha, dia de técnica, a gente tava... Depois a gente começou a aproveitar para também o day off como um descanso, né? A parte baixa do nossa preparação, né? Mas no começo a gente estava super empolgado para conhecer novos lugares, conhecer novas trilhas. E lá tem bastante coisa. É um ambiente bem legal. A gente, no Pump Track, quando eu ia lá à tarde, várias crianças, super legal. Também curtir o lugar, assim. A gente... Além de tudo, foi uma viagem super, super legal, assim, ainda mais com 3 brasileiros. Foi muito legal conhecer os outros atletas, né? 2 australianos e
da Nâmbia, então foi bem legal a gente conhecer todo mundo e tal, mas ter 3 brasileiros deixou um ambiente super confortável, a gente se divertiu, contou piada, foi para vários lugares, foi um ambiente super leve e super bacana para se desenvolver. E aí, como que era a estrutura? Ah, não, antes da estrutura eu quero perguntar do treino, porque então tem um coach do centro, Sim. mas você também tem um coach seu. Como que você casava a sua planilha de treino com a do centro? Funcionava assim, a gente foi para lá, de certa forma, mergulhar de cabeça. Então, quando a gente foi lá, a gente simplesmente não andou com a mesma bike, com outro uniforme, andou com outra bike, andou com outro uniforme, treinou com outro treinador, comeu outras comidas, assim, a gente entrou de cabeça no cenário europeu. Então, lá eu treinei com o Charlie Evans, o treinador de mountain bike da UCI. O Charlie era nosso coach de planilha, era nosso coach mental, levava a gente para as competições, dava apoio, levava para os treinos. Então, o pai. O pai da equipe. Tava quase todo dia ali com a gente, treinando, observando a gente, coach de técnica, de linhas. Foi muito bacana a gente ter entrado de cabeça, ter esquecido algumas coisas do Brasil. E agora, quando eu tô voltando, é muito legal que a gente consegue pegar coisas do Brasil que são muito importantes, são muito, muito bacanas, e juntar com essa experiência que eu tive lá na Europa. O Charlie é da Suíça? O Charlie, ele mora hoje em Eiga, mas ele é da Grã-Bretanha. E qual foi a coisa mais diferente de treino, assim, que você vivenciou lá, que você quer incorporar aqui, mas adaptado do seu jeito? Você consegue nomear uma coisa? Sim, na verdade, às vezes um pouco de um estilo de preparação, que de certa forma lá eu vivi a cultura do mountain bike de forma mais intensa. Então todo dia eu estava com um atleta de road, BMX, de todas as modalidades, só via bike para todo lado. Então assim, teve uma hora do programa que eu me senti um pouco assim, cansado. E eu vi que Charlie entendia essa questão do flow, do processo. E eu fiz pedais de reconexão para reaprender a me divertir, sabe? Naturalmente, eu tava ali fiz Copas do Mundo, fui Copa do Mundo não para participar, para assistir. Às vezes, de certa forma, massivamente, isso acaba cansando. E eu aprendi, de certa forma, a me reconectar de novo com o processo, com a bike, e reaprender a me divertir e voltar para a intensidade de novo, para fazer as outras competições, para continuar treinando, competindo. Então, isso foi um grande aprendizado que com certeza vou usar no Brasil. Alguns pedais de mais reconexão. Mountain bike de aventura, passar umas 4 horas na montanha, descendo trilha, subindo, sem compromisso com treino. Um treino, assim, às vezes a cada uns 3 meses, uns 2 treinos, um tempo para a mente, para voltar a se reconectar, voltar a se divertir no processo. Então, o Charlie te prescrevia um pedal de reconexão, que ele falava, esquece tudo, vai só pedalar. Não exatamente assim. Eu, de certa forma, que ele não falou isso pra mim. Depois eu fui conversar com ele falou, era exatamente isso, entendeu? Mas ele não falou isso pra mim. Até a forma que ele dividiu a temporada, depois eu conversando com ele falou exatamente isso, entendeu? Mas ele não falou assim, esse pedal vai ser você descansar a mente. Esse aqui vai ser um day off do corpo. Esse aqui vai ser um pedal mais intenso. Naturalmente, você ia sentindo, e para cada um, os treinos faziam um sentido, para cada um tem um sentido na preparação. Então, para mim, foi isso. Talvez para outros atletas teve outro propósito. É muito individual, né? Muito individual. É isso. Mas ele passava os mesmos treinos para todo mundo ou ele conseguia também individualizar a sua necessidade versus a necessidade da Gabi, por exemplo? Um dos grandes pontos desse programa era isso. A gente treinava muito de forma coletiva. Então, a gente treinava com parâmetros, às vezes, do outro, assim, olhando. A gente não usava medidor de potência na mountain bike, então a gente treinava com parâmetros do outro e com muita percepção visual, então a gente voltou um estilo mais de competição, um estilo mais raiz? Mais raiz da coisa. Foi muito interessante, assim, os treinos, quando a gente treina com 3 atletas de nível parecido, sem medidor, só com batimento, ficava assim, todo dia era um desafio. Então, todo treino você tinha que, de certa forma, se reinventar para você estar bem ali, treinar com os atletas, aceitar que às vezes o outro tá mais forte, ou se não, saber conseguir andar com o outro, ter a percepção visual. Trabalhar
trabalhar tudo isso. Então, teve pontos positivos, teve alguns pontos, às vezes, não positivos, de certa forma, estar fazendo uma preparação não tão específica, individualizada, mas com certeza teve grandes pontos positivos aí de estar treinando com outros atletas, dividindo experiências dentro do treino. Sim, porque lembrando que foi uma experiência de 4 meses intensos, não significa que você tem que fazer isso todo o treino o ano inteiro, né? Mas quando a UCI cria essa situação de pegar jovens de países que são menos favorecidos para o desenvolvimento do mountain bike e traz para o centro, ele está dando uma referência do que atletas que têm uma seleção bem estruturada, como Suíça, França, Estados Unidos, Canadá, fazem nos treinos da seleção. Então, esses países têm training camps que eles juntam os atletas e criam esse tipo de ambiente, de treino coletivo, de desafio, de analisar o outro, de aumentar o repertório de percepções. Então, no fundo, foi isso que você pôde vivenciar e que você volta para casa não como, é isso que eu tenho que fazer sempre. Então, imagina, como que você vai fazer isso aí? Você vai ter que ir nas escolas e falar, galera, eu preciso de gente para vir treinar comigo. Não tem, né? E que aí, em Mogi das Cruzes, você não tem esse ambiente, não tem como você parar tudo para criar esse ambiente, né? Sim. Aí, essa pergunta, como que você vai trazer isso pro seu ambiente de treino? Você já pensou um pouco? Eu penso que, sim, isso é importante trabalhar em certos momentos da temporada. É importante a gente treinar com outros atletas e é importante a gente treinar sozinho, com a nossa individualidade, com o nosso treino. Então eu sinto que no momento certo, com talvez parceiros de equipe, isso virá. A gente ainda, né, de certa forma, com a seleção do Brasil, a gente ainda não tem tanto essa sincronia quanto os outros países, mas acredito que quando o momento certo chamar, a gente já vai ter... Já vou saber como é que é. Uhum, sim, muito bom. E em relação a esse intercâmbio que você teve com a galera do BMX, da estrada do velódromo, você chegou a pedalar em velódromo, a fazer BMX? Então, isso foi uma coisa assim, a gente, no mountain bike, somos talvez os únicos que temos a oportunidade de flutuar em todas as modalidades, né? A gente andava, às vezes, fazia um regenerativo, ou se não um Z2 com o pessoal de road, dividia, às vezes, o pump track com o pessoal do BMX, fazia treinos na Watt Bike, treinos específicos, às vezes com o pessoal, não o mesmo treino, um pouco com menos de watts, que o pessoal da pista, do velódromo, mas eu no velódromo não cheguei a andar, acabei não andando no velódromo, mas a gente conseguiu dividir experiência, conseguiu ter contato com todas as modalidades ali. O mountain bike, ele de certa forma parece muito a gente consegue treinar, se preparar com todas as modalidades e aproveitar um pouco. Até ciclocross, teve um training camp de ciclocross, a gente conseguiu assistir um pouco, ver como é que é o ciclocross, uma modalidade muito bacana também. E esse convívio, essa troca te trouxe... O que você trouxe na bagagem dessa troca? Eu tive uma bagagem muito positiva no sentido de aproveitar todos os cantos. Eu vi muitos atletas treinando e cada um tem um estilo de preparação, cada um come de um jeito, e eu consegui pegar cada coisa de cada um, sabe? Aqui eles trabalham mais explosivo desse jeito, o outro trabalha desse jeito, e consegui pegar e talvez formar o meu estilo. A maioria dos atletas que a gente vê hoje performando na Copa do Mundo, eles vieram às vezes de outros lugares do cross country, do cyclocross, do downhill. Então eles juntaram essas ferramentas para performar no cross country, e isso de certa forma ativou mais esse meu lado de fazer outras modalidades para agregar no cross country. Nas corridas, qual que era a estrutura que você tinha? Então o Charlie, ele era o apoio total de vocês, fazia reconhecimento do percurso, dava a caramanhola no feed zone, e a parte de mecânica, onde que vocês dormiam? Qual que foi essa estrutura das competições? Então, na verdade, eu falei assim do Charlie, mas a gente tinha uma estrutura bacana da WCC. Sempre a gente tinha 2 mecânicos ali para auxiliar nessa parte. A gente tinha, às vezes, uma pessoa que cuidava dos atletas, cuidava da alimentação, cuidava um pouco da logística e um auxiliar ali para ajudar no apoio, ajudar o Charlie, porque
a gente às vezes ficava em 5, 6 atletas, e era difícil só para uma pessoa fazer tudo isso. Então a gente tinha uma estrutura muito bacana, com pessoas muito experientes. Todo mundo que estava lá tinha uma super paciência para explicar para a gente. Até no começo, o meu inglês não estava tão afiado, assim, até uma dica. Eu sempre vejo você falando no podcast aqui, do inglês, e assim, eu estudei inglês desde pequeno, e quando eu cheguei lá, assim, foi difícil, sabe? Na hora de falar, né? Dá uma travada. De falar o que eu tava sentindo, de como é que foi a competição, foi muita sobrevivência no começo. Aí no final eu conseguia já terminar uma corrida e conversar e falar, Charlie, senti isso, senti aquilo e tal. E todo mundo, assim, com super paciência para explicar pra gente. Todos ali na UCI são ou atletas ou são pessoas super envolvidas com o esporte. Então é um ambiente super legal que a gente sempre tá aprendendo. Ambiente com bastante empatia, né? Muita. É muito importante isso para o desenvolvimento. Isso é uma das coisas que eu particularmente sofri muito entrando no esporte na elite, uma pequena falta de empatia, porque eu, apesar da idade, era mais crua do que você quando eu fui para a Europa, em termos de como atleta. Então eu tinha experiência de vida, eu tinha idade, eu tinha capacidade de me comunicar, só que eu cheguei num ambiente em que as pessoas não necessariamente me entendiam, porque meu repertório de vida era outro, e eu não tinha ali muita história como competidora, como atleta, e não tinha esse ambiente de aprendizado, era um ambiente de performance e de resultado. E aí, pra mim, nossa, foi punk isso. Ah, uma pergunta que eu tenho aqui muito boa. As coisas foram como? Na hora da Suíça ou na hora do Brasil? Né? Você estava no país da pontualidade? Como que foi isso? Então, a gente, apesar de tá na Suíça, a gente convivia com a maioria das pessoas que a gente convivia não eram suíços. Então a gente tinha britânicos, europeus, australianos. No começo da viagem a gente ficou bem preocupado com isso. A gente tem que seguir o horário, mas de certa forma todos ali são atletas comprometidos, organizados. Então a gente sempre manteve o horário da Suíça. Ou seja, atraso não faz parte do repertório. Não, atraso não faz parte. Olha, kudos pra você, joinha. Eu sou super fã do seu trabalho, de como você tá evoluindo na sua carreira. É muito legal lembrar do dia que eu te conheci aí em Mogi das Cruzes. Estava junto com seu pai super orgulhoso, e falou: olha, Vivi, a gente vai aprender com você, mostra pra gente, pode falar o que você quiser, pode dar feedback. E é muito legal ver que vocês têm essa mentalidade de crescimento, de buscar conhecimento, de aprender com o outro e de uma forma generosa, né? Que está aqui agora compartilhando com a gente. Então, Eike, te agradeço pelo seu tempo, pela sua generosidade, por você ter essa cabeça aberta, porque eu acho que na nossa missão de evoluir a cultura do mountain bike do Brasil, a gente pode contar com você. Então, isso é muito gratificante. Eu agradeço por estar ouvindo isso, agradeço pelo programa, por estar tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco do que eu vivenciei na Europa, de estar conversando com você, aprendendo muito também, e é isso, muito grato.